mais um episódio do B Mais Cast, o podcast da corretora Ânima. Hoje o nosso episódio está muito legal. Temos aqui a nossa convidada especial, a Juliane Araújo de Souza, Head de RH de uma empresa de tecnologia. Vai conversar aqui com a gente hoje, bater aquele papo bacana, né? Falar de suas experiências, da sua carreira e também, por que não, dar dicas para vocês que estão aí assistindo. Seja bem-vinda, Juliane. Não vou falar errado, Juliane. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Para começar, seria legal você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer colaborar com o time da Ânima, super parceiro. Eu sou Juliane, trabalho uma trajetória profissional aí de 20 anos, metade dela fora do RH e a outra metade no RH. Basicamente me dedicando sempre a empresas de tecnologia e sempre olhando ali para o ciclo de vida total de um profissional dentro das organizações. Olha aí. E já pegando esse gancho, me fala um pouquinho, você, metade não era RH, outra metade era RH, como é que você parou em RH? Me conta um pouquinho dessa história. Você sabe que eu sou dentista e, de repente, eu não sou dentista. Quer dizer, eu sou de formação, mas eu não exerço e hoje eu trabalho com o que eu trabalho hoje, que você já sabe. Mas eu acho que a sua história é muito mais legal que a minha. Vamos lá. Bom, a versão curta, né? Versão curta. Ou versão média. Versão média. Vai. Eu trabalhei na Sony durante muitos anos, trabalhei em vendas e gestão de projetos. E aí, já entendendo que um ciclo profissional de 8 anos dentro de uma organização ali nos meus 20 e poucos anos já tinha encerrado, me abri para o mercado, fui fazer uma entrevista e o headhunter durante a entrevista perguntou para mim: você já pensou em ser headhunter? Foi a primeira pergunta de $1 milhão da minha carreira. E aí eu fui trabalhar com recrutamento, foi essa minha primeira... As portas se abriram do RH para mim através da área de recrutamento. Me dediquei a isso por um tempo, e aí eu acho que naturalmente esse papel ele foi crescendo, né? E aí eu comecei a trabalhar em uma outra empresa, que na época era o LinkedIn, fiquei mais ou menos uns 3 anos lá, trabalhando novamente com projetos de recrutamento, trabalhando com projetos de marca empregadora, até que as portas se abriram para uma cadeira, né, full RH, né, olhando ali pro ciclo de vida de um profissional, desde a hora que entra até a hora que sai, olhando para todos os subsistemas de RH. E aí não parei mais, continuei, e aí já faz 10 anos. O bichinho do RH te pegou aí. O bichinho do RH me pegou. Trabalhei em algumas startups, esse é outro bichinho que faz parte da minha trajetória, e sou muito feliz com todas essas mudanças que me trouxeram onde eu estou hoje. E você acha que essa sua experiência na área de vendas, e independente se a empresa é de origem japonesa ou não, contribuiu para a sua nova fase de gestão de pessoas, RH? Sem dúvida. Eu acho que eu fiz parte do front, né? Eu gosto de chamar de front, que é o pessoal que está lá no dia a dia, tocando o que quer que seja da operação para fazer aquela empresa lucrar. Eu acho que essa minha experiência no front, ela me faz ter um olhar menos tradicional do RH frente aos colaboradores. E você acha que isso ajudou no papel estratégico que o RH tem dentro das empresas, em relação de você ter trabalhado com vendas e comercial? Quer dizer, hoje o RH ele não é muito reconhecido, ou não era, ou não costumava ser, como estratégico. Você acha que isso diferencia? Isso te ajudou? Eu acho que isso sempre compõe, né? Eu acho que toda essa trajetória, né, eu tenho aprendizagens incríveis de todos os lugares por onde eu passei. Essa trajetória é bastante sólida ali, 8 anos dentro da área comercial e de projetos, me faz ter um pouco de sensibilidade de alguém que está na operação de RH e que, por mais que esteja ali dentro do RH, olhando para as pessoas, se preocupando com as pessoas como é natural do RH, você ter estado lá no front e como um funcionário que tem dúvidas, que não conhece os conceitos de RH, eu acho que isso acaba me trazendo um pouco mais para perto das pessoas. Me faz ter algumas preocupações que talvez do ponto de vista da gestão tradicional de RH isso não seja tão recorrente. E legal. E como é que você vê a questão da performance? Pô, você trabalhou em área comercial, vendas,
performance de vendas tá muito atrelado, obviamente, a vendas, né? Só que a empresa não é só de vendas. E hoje a performance, você acha que tem que estar atrelado a algum bônus financeiro ou não? A performance não é só isso? Eu acho que a performance e o reconhecimento financeiro, eles fazem parte desse ciclo como um todo. Os profissionais, eles querem ser reconhecidos, e não necessariamente só de maneira financeira, você pode ter outros tipos de reconhecimento, mas se você consegue amarrar um processo de performance, onde você consiga reconhecer as pessoas, e aí se vai ser com reconhecimento financeiro ou não, obviamente vai depender da realidade orçamentária de cada empresa, mas é importante falar sobre a performance, é importante você atrelar objetivos claros para que as pessoas consigam se preparar para atingir esses objetivos, se desenvolver e entender se aquilo é o que a pessoa busca para a carreira ou não, né? Eu gosto sempre de frisar que as empresas, por mais que você queira que os profissionais estejam lá por muitos anos, uma empresa ela é só um capítulo na trajetória profissional de uma pessoa. Não, eu como RH, eu quero que esse capítulo ele seja o mais legal possível. E aí eu tenho todas as minhas frentes, todas as minhas iniciativas, incluindo a gestão de desempenho, para que eu consiga trazer esse horizonte para as pessoas. E legal que você falou. E que outros reconhecimentos a empresa poderia ter além do bônus financeiro? Eu acho que reconhecimento atrelado ao alinhamento do ponto de vista de cultura, reconhecimento no que diz respeito aos valores da empresa, pessoas que representam os valores da empresa. Você trabalhar numa empresa, as pessoas que têm a sorte de trabalhar numa empresa e elas se identificam com missão, com valores, com a cultura, um dia difícil na vida daquela pessoa, do ponto de vista corporativo, é só um dia difícil. Amanhã o dia começa de novo, você gosta daquele lugar, você gosta de estar ali, e tudo bem, vai passar. Agora, se você está trabalhando num lugar que você não reconhece aquela cultura, aqueles valores como seus, um dia ruim se torna uma semana terrível, que se torna uma exaustão mental sem medidas, que te gera um burnout eventualmente. E burnout é uma coisa que está super em voga cada vez mais, e a gente precisa pensar dessa forma. Pelo menos eu penso dessa forma, né? Eu acho que a cultura ela acaba atenuando ali algumas coisas nesse sentido. Com certeza. Então dá para conciliar performance e resultado com um cuidado genuíno com as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o RH que eu acredito, ele olha para essas três frentes como uma frente única. Exatamente. E legal que você entrou um pouquinho lá você falou de burnout. Hoje, saúde mental, as questões mentais, você falou, está se falando muito hoje. Os números estão aí, depois da pandemia principalmente, a gente teve um aumento considerável de afastados por doenças, né, de questões mentais. Como você acha, na sua visão, que as empresas tem a questão da NR1 também, né, que agora, a partir do ano que vem, vai começar a fiscalizar. Ela foi postergada para o ano que vem. Como você vê essa questão e como a empresa pode se preparar para atender a NR1, mas o mais importante não é nem a questão da lei, é como ela pode gerenciar isso e trazer disso um benefício, uma vantagem competitiva para a empresa. Eu acredito muito em conhecimento, em compartilhar informações, em conscientização, para que a gente possa endereçar essa questão relacionada à saúde mental da maneira mais assertiva possível. Cada colaborador ele é um universo que passa 8, 9 horas por dia dentro da organização. A gente não sabe as coisas que acontecem com essa pessoa fora do ambiente de trabalho. Então, é incontrolável isso. É incontrolável. Eu acho que do ponto de vista corporativo, algumas coisas que a gente já fez, né, nessa organização que eu atuo hoje, é justamente o trabalho de conscientização, falar sobre isso, né, dar apoio ao colaborador de maneira que ele consiga contratar um psicólogo, fazer uma sessão de terapia, dar ferramentas para que as pessoas também tenham o autocuidado. É parte da função da empresa ter o cuidado, mas o autocuidado eu acho que ele é importantíssimo na hora de você endereçar a questão da saúde mental. Então, eu acho que colaborador, empresa e autocuidado, eles têm que trabalhar juntos para que exista um êxito aí na hora de sanar uma eventual crise,
coisas que a gente sabe que acontece com muita frequência. E esse acolhimento, né, a empresa quando tem essa cultura, mostra esse acolhimento, ele sente isso, né, e eu vejo isso na corretora também, inclusive, e essa questão da cultura que você falou, quer dizer, isso estando na cultura das empresas, isso engaja as pessoas, né, e engajar é isso, é cuidado, é acolhimento, é propósito, né, mas eu acho que isso também é um desafio, né? Como é que a gente consegue implementar isso hoje, onde você está? Você tem esse desafio ou não? Isso já foi superado lá atrás? Conta um pouquinho. Eu acho que a gente tem sim um desafio relacionado a isso, e a gente vem trabalhando justamente com essa questão da conscientização. A gente fez uma parceria muito legal hoje, então os nossos funcionários também têm acesso a sessões de terapia mensalmente. Falar sobre o tema também é importante, né? Saber que isso existe e a gente está aqui como uma organização para apoiar nessa frente e munir os profissionais com informação, né? Justamente a questão do autoconhecimento para gerar o autocuidado. É isso que a gente vem trabalhando hoje. Legal. E você acha que essas questões mentais, ela é mais incidente em gerações, ou seja, na geração atual Z, ela é maior do que na geração X, por exemplo, que é a minha, ou que é a geração Y, que talvez seja a sua, não vamos falar as idades, né? Mas, enfim, você acha que é dessa maneira ou não escolhe geração isso? Eu acho que não escolhe geração, eu acho que a diferença está em como as gerações lidam com essas questões. Eu acho que lidam de maneiras diferentes. Interessante. Eu não sou psicóloga, né? Eu tenho a experiência ali de trabalhar com pessoas há muitos anos e trabalhei com gerações diferentes, né? E aí, eu mesma posso dividir um caso pessoal. Eu tive uma crise de ansiedade há muitos anos atrás e todo mundo falava sobre crise de ansiedade. Eu estava tendo uma crise de ansiedade e eu não sabia que aquilo era uma crise de ansiedade. Então, eu acho que talvez as gerações de hoje, elas estejam melhor informadas nesse sentido, porque a coisa ficou tão grande, né, tão disseminada, tanto é que agora a gente tem a NR1 para olhar para isso, que as pessoas têm mais informação nesse sentido, e lidam com isso de maneira um pouco diferente. Mas você acha que então a geração atual, ela está mais atual que está hoje trabalhando, obviamente, né? Não os adolescentes. A geração atual que está trabalhando, ela tem talvez maior facilidade de lidar com isso? Não, eu acho que eles têm mais apoio para lidar com isso. Mais apoio, porque na minha época, uma crise de ansiedade era uma frescura. Hoje em dia, Concordo com isso você. não existe. Frescura, não. Isso é uma questão, né, que precisa ser tratada com um apoio, né, psicológico, etc. Na minha época era frescura. Então, na minha época ainda também era frescura. Só para deixar claro também aqui. e aí, por isso que eu acho que as gerações lidam de maneira diferente. Pensando nisso, você fala um benefício importante que você está implementando, tal, de saúde mental. Que mais benefícios você considera importante para atrair e reter talentos hoje numa companhia? Eu acho que todos os benefícios relacionados à saúde, né, eles demonstram aí um cuidado que vai além das paredes do escritório. Flexibilidade, eu acho que as pessoas valorizam muito. A gente passou aí por uma pandemia anos atrás e a gente conseguiu extrair algumas coisas interessantes. E as organizações que conseguem manter essa flexibilidade, trabalho híbrido ou 100% remoto, eu acho que elas têm muito a ganhar. As pessoas ganharam muita qualidade de vida nesse sentido. Concordo. Não é todo negócio que comporta isso, a gente sabe, né? Mas os que comportam, eles acabam tendo uma vantagem competitiva, sim. Você acha que, quer dizer, o sistema híbrido ou totalmente home office, ele contribui muito para a questão de bem-estar, de qualidade de vida, quer dizer, é bem melhor. Talvez as empresas que adotaram isso e estão nisso até hoje, ela tem menos problemas de questões de saúde mental do que as que estão 100% presencial? Eu acredito que sim, né? Para quem mora em São Paulo, você pega o carro, você anda 15 minutos, ou você não consegue, ou melhor, né? Você não consegue andar 15 minutos dentro do carro, você pegar transporte público, porque o metrô tá parado, aí você demora 2, 3 horas para chegar no seu trabalho.
dificilmente você vai chegar no seu trabalho com a sua energia no melhor momento, né? Você vai estar cansado, você vai estar, né, irritado, enfim, cada um vai lidar da maneira que está acostumado a lidar. Frente a uma pessoa que usou essas mesmas 2 horas para ficar com a família, para fazer uma atividade física, para não fazer nada, porque não fazer nada tá tudo bem também. E aí, quando você compara com essa outra pessoa que levou precisou de toda essa trajetória para chegar ao trabalho, para mim é muito transparente, muito claro. Eu concordo completamente com você, 100%. Inclusive, a gente tem o sistema híbrido também na corretora e dificilmente vamos sair desse tema. Eu acho que tem muito mais ganhos do que perdas aí nesse sentido, né? Vamos falar um pouquinho de diversidade e inclusão, né? Você tem isso onde você está hoje? Tem alguma política instalada? Qual que é a importância disso para você? A importância, ela é elementar, né? Eu acho que as empresas, elas têm muito a ganhar com a diversidade de vários pontos de vista. Você ter uma equipe diversa que traz insights diferentes, com realidades diferentes, é altamente positivo. Hoje, eu atuo numa empresa que tem um mercado bastante masculino, então eu também tenho um desafio de equidade de gênero. A gente olha para isso de plantar a sementinha mesmo, dado que é um mercado muito masculino, a gente está desenvolvendo estratégias para que a gente plante a sementinha lá nas escolas, para trazer mais mulheres para esse mercado, para fortalecer isso, para contratar mais lideranças femininas. Hoje a gente tem funcionários, colaboradores que também são de minorias. Eu acho que é um trabalho muito importante, muito grande, e que está só começando, né? Eu acho que as políticas que são criadas em volta disso, elas são bastante importantes, e todo mundo tem os desafios ali na hora de trazer as minorias para dentro, né? Mas essa característica do seu mercado, que traz mais o público masculino que o feminino, é uma coisa que dá para mudar? Porque é uma característica do seu mercado, né? Acha possível? Eu acho possível com compartilhando informações, né? Disseminando que esse mercado existe, que as mulheres são bem-vindas. Talvez elas nem saibam que existe isso. Talvez elas nem saibam que existe. Então, a gente está engajando com algumas instituições, realmente para dividir esse trabalho dentro da organização que eu atuo hoje. A gente tem um grupo feminino que está ali não só para fortalecer a pauta das mulheres dentro do mercado de games, né? A gente está falando da empresa, uma empresa voltada para games, não só para defender, criar ali uma comunidade mais fortalecida dentro da organização, mas também para falar sobre mulheres que desenvolvem jogos, para falar um pouco da história das mulheres dentro desse mercado. Apesar de ser um mercado altamente masculino, a gente tem algumas players ali bastante interessantes. Então, essas meninas, dentro dessa organização, elas trazem essa relevância. É uma organização fora da companhia? Não, é um grupo de funcionárias dentro da organização. Ah, que legal, como se fosse uma comissão. Como se fosse um comitê, é um comitê, na verdade. Que legal, hein? Bacana essa iniciativa. E que mais assuntos vocês tratam nesse comitê? As meninas já divulgaram ali alguns trabalhos, né? Personagens históricos, personagens do ponto de vista coloquial, né? Não personagens de jogos, do sexo feminino, a primeira mulher que desenvolveu. Então, a gente tem artigos, a gente tem rodas de conversas, fireside chats. A empresa que eu atuo hoje, ela tem uma CEO mulher. Então, recentemente, a nossa CEO global, ela esteve no fireside chat com as meninas do comitê, contando ali a trajetória dela. Ela contou que quando ela começou, ela entrou na sala de teste e ela era a única mulher no meio de mais de 100 testers. Então, assim, é realmente um mercado bastante masculino. E hoje no Brasil, o percentual é mais ou menos quanto de masculino sobre feminino? 70-30. Até que... Mas veja, a CEO é do sexo feminino, né? E a head de RH também é uma mulher. É a nossa QA Manager e a nossa Finance Lead. Então, estamos fortes. Que legal, já tá ali, né? Muito bacana essa iniciativa, hein? Que legal. Eu acho que, inclusive, isso é um modelo que poderia ser replicado, se é que já não é nas empresas, né? De criar esse comitê, de trazer esses assuntos à tona para discutir, bem bacana. Você tem esse comitê, você tem outros programas, enfim, você citou alguns aqui.
Como é que você consegue medir a efetividade disso em cima dos resultados, enfim, dos indicadores disso, para mostrar que realmente isso... Esses projetos que a gente está implementando agora, eles são projetos muito recentes, então a gente ainda não tem a pesquisa de satisfação, vamos pôr dessa forma, mas ao longo da minha trajetória, eu fiz uso de algumas ferramentas básicas de post-check, que normalmente se chama, né? Empresas anteriores a essa, perguntas simples, perguntas básicas, perguntas recorrentes que a gente pode enviar através de um canal de comunicação interna, que o funcionário tem muita facilidade para responder um sim ou não, simplesmente para pegar esse insight, para ter essa informação. Isso sempre me ajudou muito a construir as políticas e os processos dentro das organizações, porque isso me faz conhecer a minha audiência. E aí eu consigo desenhar uma estratégia que faça sentido para aquelas pessoas. E o mesmo a gente vai implementar, né? A gente está colocando essas ações de pé, e ano que vem a gente vai rodar a nossa checagem de pulso, vamos pôr dessa forma, e aí a gente traz um NPS mesmo, o básico, o clássico, que é super familiar para as pessoas, e a gente trabalha em cima dessas informações. Mas a ideia é seguir tendo esses pontos de contato com as pessoas, além do comitê das mulheres, a gente tem um comitê de cultura também, que está saindo do forninho agora. Pode contar? Conta um pouquinho, gostei desses comitês aí. O Comitê de Cultura, ele é um grupo que é formado por pessoas de diversas áreas, que trabalham as pautas que estão sendo discutidas, eu não vou falar dos corredores, mas as pautas que não chegam de maneira formalizada para a área de RH, para a liderança, o que seja. Então, a gente tem ali um grupo focado, né, na divulgação dos valores da organização, da cultura da organização, e aí a gente agora está trabalhando no manifesto, né? Por que esse comitê existe, qual é o objetivo desse comitê. Um dos objetivos, voltando lá na questão de diversidades, por exemplo, ter conversas sobre neurodivergência, como acolher um funcionário que é neurodivergente, quais são os impactos que isso tem dentro da operação, justamente para melhorar as relações humanas dentro da organização e fazer com que esse time que está engajado dentro desse comitê, eles sejam como defensores ou representantes da cultura e dos valores, só que também tragam, né, para a gestão da organização informações que não chegam nos caminhos mais clássicos dentro de uma organização. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, claro, total. E é uma iniciativa que está no forno, você diz, começou agora mesmo. É uma iniciativa que está no forno, mas não é a primeira vez que eu toco esse projeto. Esse projeto eu já toquei em outra empresa antes e faz muito sucesso. Faz muito sucesso porque as pessoas se sentem empoderadas. Elas são empoderadas, na verdade, não é só um sentimento. Eu gosto muito de trazer para as pessoas das organizações onde eu trabalho, que o RH ele é um facilitador. Eu não crio nada porque eu quero. Eu crio porque as pessoas precisam. E isso já aconteceu antes e vai acontecer agora também, que esse comitê vai trabalhar essas pautas, vai ter essas iniciativas, a gente vai seguir falando sobre as coisas que fazem sentido para eles, e aí o processo ele fica muito fluido, porque fica muito natural a tomada de decisão e me ajuda a construir a estratégia que eles precisam. A gente chegou na organização, poxa, não tem um plano de carreira, ou não tem algumas coisas mais clássicas e tradicionais que as pessoas esperam. A empresa é bem nova no Brasil, né? Então, a gente está nesse momento de construção de muitas coisas. Então, sentar e conversar sobre isso, eu falo, olha, este plano ele vai acontecer X, Y momento, e vai ser dessa forma. Assim, a gente acabou até já entregando esse projeto, não é nem algo que está pendente, mas estar disponível para ouvir, e o comitê ele faz parte dessa disponibilidade organizacional, né? Ouvir o que as pessoas precisam e trabalhar em projetos que vão nutrir
essas necessidades e vão trazer respostas que o profissional que não está no dia a dia de RH ou que não está no dia a dia de gestão de uma organização não sabe o que significa, o que é necessário acontecer para aquilo que ele precisa de fato seja entregue. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa transparência e de falar, às vezes, sobre coisas difíceis. O que significa falar sobre coisas difíceis, Juliane? Porque o funcionário, vários funcionários querem um benefício XYZ. Será que a gente tem orçamento para isso este ano? E se não tiver, tá tudo bem explicar para um funcionário que isso está acontecendo. Eu acho que eu trabalhei em várias empresas de tecnologia. Nos últimos anos, trabalhei muito mais em startup, e eu acho que isso é uma coisa muito legal da startup, que é não ter esse distanciamento sobre o que é a realidade e o que a gente está fazendo. Por isso que eu falo que o bichinho da startup me mordeu, porque eu sempre senti isso, eu sempre me senti muito dona das coisas que eu podia fazer, porque eu tinha acesso à informação, eu tinha acesso à verdade. Reclamar porque falta um processo, reclamar porque falta um benefício que as pessoas querem, se as pessoas não entenderem a razão pela qual aquilo está acontecendo, elas vão continuar chateadas, elas vão continuar insatisfeitas, elas podem falar mal. Mas se eu falar a verdade, será que se eu falar a verdade as pessoas não compreendem melhor? Elas não se sentem mais valorizadas por saber a verdade? Isso é um pouco das coisas que eu acredito que faz bem para as pessoas. Eu também acho. Esse negócio de esconder o sol com a peneira não dá, né? E eu acho muito legal essa vivência, essa experiência que você teve de startups e, enfim, pegar a empresa no início, porque às vezes a pessoa tem a visão, startup, que legal, né? Vou ter uma mesa de ping-pong para jogar. Vou trabalhar de bermuda. Vou sentar no sofá e jogar uma partidinha de PlayStation e tal, mas não é só assim, isso. Né? Não é assim, você tem que... você tem um desafio enorme, onde você tem mais dificuldades que facilidade. E você falou bem, quem prestou atenção, RH é ser facilitador. Então, acho que essa vivência que você teve, que é a dificuldade, ela criou, né, ela criou oportunidade. Uhum. Então, eu acho que isso é bem filosófico, porque eu acho que as gerações atuais, elas não passam por muita dificuldade, pelo menos a maioria delas. E aí, parece que tudo vai ser mais fácil. E a gente que passou, a maioria das pessoas que passaram, as nossas gerações, passaram por mais dificuldade, e dependendo da cadeira da pessoa, que foi o seu caso, por mais dificuldades ainda, isso é impagável, né? Então, aquilo que a gente conversou anteriormente, talvez se você entrar agora numa empresa que está tudo redondo, nossa... Cadê a emoção? Cadê a emoção disso daqui, né? Eu quero desafio. Quero problema. Eu sou facilitador. Não vou ser facilitador de nada, tá tudo redondo aqui. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que a gente pode meio que caminhar aqui, né? Porque tá acabando um pouquinho o nosso tempo, mas você já falou bastante coisa. Mas, pegando tudo isso que você falou, vamos agora dar uma sintetizada nisso. Se você puder agora aconselhar, né, o que você aconselharia aqui para as pessoas que querem ser profissionais de RH ou desejam seguir essa carreira de gestão de pessoas, de DHO, enfim, que enfrenta orçamentos limitados, ou que a empresa está começando e não tem nada, não tem processo. Enfim, pode esbanjar. Eu acho que o conselho número 1, que eu adoraria ter recebido quando eu comecei nessa vida de RH, conheça a sua audiência, conheça os seus funcionários. O que funciona num mercado não funciona no outro. O que funciona no mesmo mercado não funciona para empresas que estão no mesmo mercado e são diferentes. Então, eu acho que a maioria das empresas tem bastante receio ou restrição de rodar aquelas pesquisas de clima, né? Que o Temperature Check acaba sendo uma mini pesquisa de clima. Eu gosto sempre de tirar o peso. Pesquisa de clima tem um peso, né? Tira o peso da pesquisa de clima e pergunte para as pessoas. Obviamente, você tem que sempre pensar no que é escalável. Eu adoraria sentar e conversar com todos os funcionários da empresa. Eu não posso, não dá.
Como você conhece a sua audiência de maneira escalável? Roda uma pesquisa. Pode ser no formulário, qualquer Qualquer Google sisteminha Forms. agora resolve isso para É. você. Você faz de maneira anônima. Agora você tem muita inteligência artificial disponível para te ajudar a mastigar esses dados. Use esses dados para que você crie as políticas e processos que fazem sentido para a tua organização. E assim, é facilitador, é para apoiar as pessoas, sem esquecer do negócio. Eu não posso prometer coisas que o meu negócio não vai entregar. Então, tá alinhado ali do ponto de vista orçamentário é super importante. Sem romantizar as coisas, né? A gente não tá mais no mundo romântico faz bastante tempo, né? Então, o que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje, né? Existem maneiras de ser criativos também. O comitê, ele serve para a gente trabalhar essa criatividade também. Porque quem está lá no front sabe quais são as maiores dores. E aí volta à história do facilitador. O que eu, como RH, posso dar de ferramenta para que essas pessoas consigam entregar o que elas foram contratadas para entregar? É um apoio psicológico? É uma mesa de ping-pong? Até isso vale, né? É um processo de avaliação de desempenho. Eu acho que a melhor maneira, né, de ter um plano de RH de sucesso é realmente conhecendo a sua audiência. Muito importante, o facilitador, conhecer a sua audiência, né? Eu achei muito legal essa ideia dos comitês, né? Porque ela ajuda na questão da cultura, ajuda na questão do acolhimento, também contribuindo na questão de saúde mental, né? Porque tudo isso faz parte, né? As pessoas não estão ali isoladas. Nossa, muito, muito riquíssimo aqui o nosso bate-papo, hein? Muito legal. Pena que tem que acabar. Mas muito obrigado aqui, Juliane, pela sua presença, por topar bater esse papo aqui com a gente. Espero que você possa voltar para um segundo bate-papo. Fica aqui o nosso episódio do B+Cash, o podcast da Corretora Ânima.